Bom, chegou a hora então de chamar para a nossa conversa o crítico de TV Maurício Sticer. Ele acompanhou essa edição do BBB, escreveu muito sobre o assunto, fez várias lives para comentar o programa e já está aqui com a gente. Eu até brinquei aqui no bastidor com o Sticer, eu falei assim, bom, você achou que ia ter folga, pelo menos alguns dias para dormir pós-BBB, aí no dia seguinte você está aqui no Tonight, mas depois você descansa, tá, Sticer? Eu prometo. Prazer, Mari, estar aqui. Eu fico honrado até de poder conversar com você, com a Gabriela e com o Karnal. Alto nível aí. Olha, eu queria começar, Sticer, falando com você e a gente vai conversando aqui ao longo do programa, porque a gente está falando sobre um reality show que está acontecendo no meio da pandemia, no ano passado também. Então, existe o reality show e existe o reality show no meio da pandemia. E a gente vê várias discussões na internet, no Twitter, as pessoas falando que querem entretenimento nesse momento, elas precisam do entretenimento nesse momento, que vem sendo, né, a gente sabe, todo mundo sabe, um momento bem difícil. Você tem percebido na sua análise que tem sido uma fuga mesmo, um pouquinho da realidade? Sem dúvida, não só o BBB, mas esse formato de reality show, ele, vamos botar, se beneficiou da pandemia, né? Porque a pandemia colocou muitos limites à produção de conteúdo ao vivo e conteúdo mesmo gravado, uma novela, por exemplo, uma coisa muito complexa de fazer e que a pandemia tornou praticamente impossível de se realizar. Um reality show é um cenário só, num único lugar, as pessoas ficam confinadas, fechadas lá, então se você tem a certeza que você colocou lá dentro pessoas que não estão com problemas de saúde, não estão contaminadas, é uma garantia de que não vai ter problema, então é muito mais fácil e mais simples de fazer. Isso foi percebido no ano passado, porque a pandemia aconteceu já durante o início do BBB 20, né? E então as pessoas que estavam lá dentro não tinham risco de estarem contaminadas, aquele lugar se tornou um lugar seguro. Em plena pandemia, todo mundo com medo de ser contaminado, aqueles confinados dentro do BBB 20 estavam seguros. E a Globo, no caso, suspendeu todas as suas novelas, Record, SBT, todas as emissoras de TV aberta tiveram enormes dificuldades de produzir conteúdo novo, todos os olhares se voltaram para aquela edição naquele momento, com um acréscimo que foi a primeira vez que a Globo testou misturar os participantes que antes eram sempre anônimos com pessoas, digamos, famosas. Na realidade, na edição do ano passado, a maior parte desses famosos eram influenciadores digitais, gente da internet, mas já eram figuras conhecidas. Essa mistura causou um reboliço no ano passado muito grande, deu muito certo e, enfim... Na sequência, no segundo semestre, a Record fez A Fazenda também, que foi o maior sucesso da história da Fazenda, pelos motivos semelhantes, ou seja, não havia produção de conteúdo, muito conteúdo original, ali era uma possibilidade. A Record já fez o programa tendo a pandemia, então ela teve o cuidado de confinar os participantes 15 dias antes, eles ficaram 2 semanas isolados para ter certeza que quando entrassem ali, aqueles, acho que eram 16 ou 20, aquelas pessoas não estavam contaminadas, e estando lá dentro é mais seguro, entendeu? Então também deu muito certo, e agora esse ano a pandemia afetou também de uma forma curiosa o reality da Globo, porque como as pessoas estavam 1 ano sem poder exercer suas atividades, artistas como cantores, mesmo atores, muita gente sem poder trabalhar, a Globo teve mais facilidade para trazer pessoas mais famosas do que ela tinha conseguido em 2020. Então essa edição teve esse adicional que de partida tinham pessoas muito conhecidas, ou bem conhecidas do público. Isso foi realmente um chamariz enorme de audiência. E Sticer, eu queria jogar para você, acho que mais ou menos a pergunta que a Mari me fez no começo do programa, porque você é um crítico de TV respeitadíssimo e a gente está aqui conversando com o Big Brother e você fala sobre como os realities se beneficiaram da pandemia, se tornaram o principal produto das emissoras e, enfim, movimentaram as redes sociais de maneira muito significativa. Mas a gente ainda tem um tipo de discurso que diz que esse é um produto de menor valor. Você acha que esse discurso perdeu força, considerando os dados de audiência, a movimentação nas redes sociais e até as próprias discussões que foram suscitadas a partir dos realities?
Ótimo você falar isso. Eu já ia comentar antes a tua fala inicial, achei bem importante o que você falou, né, da questão do preconceito em relação a esse entretenimento mais barato, mais baixo, digamos assim. Mas, assim, enfim, eu sempre assisti Big Brother como espectador, mas desde 2009 eu comecei a escrever profissionalmente sobre BBB. Na época eu trabalhava no IG e me oferecia, eu escrevia sobre várias coisas, eu era repórter e perguntava, você não quer fazer uma coluna sobre BBB? E eu aceitei. E desde aquele ano eu comecei a ver o programa com outros olhos e, assim, de cara, a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele tinha discussões e tratava de coisas que iam muito além de ser um mero entretenimento ou um mero lixo de entretenimento. Assim, desde sempre me chamou a atenção. Por outro lado, a Globo sempre fez questão de vender o BBB como um jogo. Isso é só um jogo, né? Isso nada além de um jogo. E esse embate entre o que o programa está mostrando e essa vontade da Globo de limitar a um mero jogo sempre me interessou muito. Eu achava isso uma coisa tensa, que tinha o tempo inteiro. Nos últimos anos, curiosamente, a Globo entendeu que devia valorizar esse aspecto do programa, realçar que o programa trata de assuntos importantes, como a Mari falou na sua apresentação, né? Quando esses assuntos apareciam no passado, em outras edições, eu percebia que a Globo queria baixar a bola, sabe? Não queria que isso fosse tratado, que isso fosse realçado. E hoje não, hoje eu acho que a emissora entendeu que tem uma matéria-prima muito importante, muito relevante sendo discutida. Mas eu só queria dizer, isso não é de hoje, é que agora ela resolveu valorizar e resolveu realçar isso.